Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, uma boa noite a vocês. Hoje nós estamos com a professora Maria Lúcia Caram, ela que é juíza aposentada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também foi defensora pública no estado do Rio de Janeiro, dentre diversos artigos, diversas obras que ela publicou, né, é impossível nós não mencionarmos justamente aquele que ela trata sobre a esquerda punitiva, no artigo publicado em 1996, na revista ainda Discursos Sediciosos, que foi resgatado recentemente no blog da Boitempo. Então, qualquer pessoa que tenha interesse pode pesquisar no Google, pode achar esse texto que é podemos dizer assim, o grande pontapé, acho que no debate nesse assunto aqui do Brasil. Né? Ela que cunhou essa expressão, esquerda punitiva, ao movimento de neorrealismo de esquerda. E, para mim, é uma satisfação muito grande poder estar apresentando ela aqui para vocês. E, enfim, não tenho muito mais o que falar, senão começar a abrir o espaço aqui. Então, por favor, professora Maria Lúcia, fique à vontade. É uma honra ter a senhora aqui conosco no nosso curso. Então, eu que agradeço, um prazer estar aqui, tá assim virtualmente no curso, né? Enfim, eu preparei um roteiro. Eu não gosto de falar assim do nada, né? Eu sempre falo com texto, lendo texto. Até fiquei mais à vontade depois que eu vi um vídeo do Mia Couto, em que ele disse que ele não fala de jeito nenhum sem texto, e era assim eram pessoas sentadas num palco, em poltronas, né? Não tinha nem mesa, quer dizer, não era um lugar propício para ler, mas ele não quis saber, ele não fala de jeito nenhum sem texto, aí eu fiquei super à vontade com isso. Mas enfim, assim, essa coisa virtual, né? Não fica esquisito ficar lendo. Então, eu preparei só um roteiro e vou me permitir dar uma olhadinha assim, né, enquanto eu falo. E, bom, espero também que vocês intervenham, enfim, né, quando quiserem, mesmo enquanto eu estiver falando. Eu queria começar assim, né, lembrando um pouco o que foi a inspiração, né, da esquerda punitiva, que o Giancarlo mencionou, do artigo publicado em 1996, ou seja, já tem quase 25 anos, né? São 24 anos, e se eu não me engano, eu escrevi em 95. Foi porque a Discursos Sediciosos era assim, você escrevia e levava uma vida para ser publicado. Então, se eu não me engano, eu escrevi em 95, então já teriam 25 anos. E a inspiração é engraçada, assim, eu gosto de contar, porque eu tinha ido falar, quer dizer, eu já vinha me incomodando um pouco com esse assunto, e uma vez eu fui falar num evento que se chamava 6h30 do PT, que era na Câmara dos Vereadores, no Rio, né? Ali na Cinelândia, todo mundo tem ideia de onde seja, enfim, no centro da cidade. E, nessa época, a imprensa em geral e tal, as pessoas em geral costumavam chamar lugares violentos, lugares onde tinha muito roubo e tal, costumavam chamar de Vietnã. E aí, enfim, aí eu fui falar nesse 6h30 do PT e tal, sobre o sistema penal, fui lá, né, toda a minha crítica ao sistema penal, aquela coisa toda, que não impressionou muito, né, mas porque quando vieram os debates, um parlamentar do PT perguntou, sim, tudo bem, mas e aí o que a gente faz quando os funcionários da Câmara vão buscar os seus carros no estacionamento ali no Vietnã? Vietnã era os Arcos da Lapa, né? Que era logo ali atrás. O que a gente pode fazer quando os funcionários da Câmara vão buscar os seus carros no estacionamento ali no Vietnã e são assaltados, atacados pelos meninos de rua e tal? Aí eu fiquei assim, né? Eu pensei e respondi a ele. Bom, no meu tempo, a esquerda costumava ser a favor dos Vietcongues, né? Agora virou os Estados Unidos, querendo saber o que faz para conter os ataques dos Vietcongues. Aí eu saí dali assim, muito impressionada com isso.
E, a partir daí, eu, enfim, botei no papel essas ideias. E, no artigo, né, eu lembro que essa adesão de vários setores de esquerda ao discurso punitivo, né, a uma espécie de descoberta do sistema penal, surge basicamente a partir do final do século XX, né, do passado século XX. E numa época, né, caracterizada, num tempo caracterizado pelas enormes transformações, né, vindas no mundo, que dão uma revolução científica e tecnológica, que dão origem, né, ao que a gente chama de era digital, né, em que há toda uma produção de incertezas, né, de inseguranças, devido a essas grandes transformações sofridas pelo mundo, né, e que também, enfim, com a precarização do mundo do trabalho, uma crescente marginalização, né, de um grande número de pessoas que sequer consegue se integrar ao mercado de trabalho, as incertezas, né, também trazidas pelo que passou também a se chamar de sociedade do risco, né, quer dizer, os riscos vistos de uma forma ampliada, globalizada, assustadora, né, um enfraquecimento do poder dos Estados nacionais, né, em favor de um globalizado sistema financeiro que deixa pouco espaço, né, de decisão para os governos nacionais, né, tudo isso facilitando, né, sendo um campo fértil para a intensificação da busca pelo sistema penal, né, da busca pela intervenção, pelas intervenções do sistema penal. Isso também acontece, né, paralelamente ao desmoronamento do socialismo real, né, da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, né, enfim, o desmoronamento da União Soviética, dos seus satélites do leste europeu, né, que trouxeram para uma decepção, né, com meio que um abandono das utopias transformadoras. A esquerda não foi capaz de elaborar, né, de romper efetivamente com o autoritarismo que caracterizou essas traduções reais do socialismo, né, e formular outras utopias transformadoras, resgatando os ideais libertários e igualitários das ideias originais, né, dos desejos originais, dos sonhos originais de construção de sociedades socialistas. Então, nesse quadro, né, que surge essa adesão de amplos setores da esquerda ao sistema penal, né, e porque esses ideais fundamentalmente também porque esses ideais transformadores são abandonados em prol de objetivos mais imediatos, mais pragmáticos. Trabalhando aqui com o conceito criado pelo professor Carlos Weiner, né, que coloca a esquerda como uma esquerda de Estado, que seriam os partidos políticos voltados fundamentalmente para a conquista de cargos no aparelho de Estado, e uma esquerda social, que ele chama de esquerda social, enfim, constituída por movimentos sociais, fóruns, enfim, integrantes da sociedade civil. Então, pegando esses dois lados, né, quer dizer, essa esquerda de Estado se entrega a um pragmatismo político-eleitoral, né, e essa esquerda social se entrega muito mais a reivindicações setorizadas ou identitárias,
né, como nos movimentos feministas, antirracistas, movimentos ecológicos, etc., ambos se valendo de um equivocado discurso sobre a criminalidade e adotando essa entusiasmada crença no sistema penal. Então, partindo dessa divisão entre esquerda de Estado e esquerda social, eu começo pensando aqui na atuação dessa esquerda de Estado e focalizando no exemplo brasileiro, né, pensando no relativamente longo tempo em que tivemos governos de esquerda, né, na presidência da República, de 2003, de janeiro de 2003 a maio de 2016. A prolixidade da criminalização promovida nesse período fica bastante evidente, né? Bastando lembrar o crescimento da população carcerária nesses anos. Em dezembro de 2002, eram 239.345 presos no Brasil, que correspondia a 132 presos por 100 mil habitantes. Em junho de 2016, esse número mais do que triplicou, né? Em junho de 2016, eram 726.712 presos, correspondendo a 352 presos por 100 mil habitantes. Foi aí que o Brasil passou a ocupar, né, o terceiro lugar nessa corrida encarceradora, ultrapassando a Federação Russa e ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Então, só esses números bastam para demonstrar essa opção criminalizadora da esquerda de Estado. Mas é interessante mencionar, como eu registrei no artigo da esquerda punitiva, que essa adesão ao rigor punitivo por parte da esquerda de Estado já vinha de longe, né, inclusive com uma explícita adesão aos parâmetros bélicos que passaram a dar à tona das intervenções do sistema penal, especialmente a partir da política de guerra às drogas, lançada exatamente nas últimas décadas naquelas últimas décadas do século XX. Né? Como registrado, então, no artigo, né, os dois primeiros governadores do PT, que foram eleitos em 1994, no Espírito Santo e no Distrito Federal, todos esses dois primeiros governadores do PT escolheram oficiais generais das Forças Armadas para os cargos de secretário de Estado na área da segurança pública. Um deles tendo logo depois exonerado o secretário diante de declarações explícitas de estímulo a uma atuação violenta da repressão. Só aí ele conseguiu perceber a inadequação da escolha. Mas essa adesão ao sistema penal, inclusive à militarização da segurança pública, né? Traduzindo aquela ideia de que o enfrentamento da criminalidade corresponderia a uma situação de guerra, não só já vinha dessa escolha, como jamais pareceu incomodar essa esquerda de Estado. Né? Já no tempo do artigo, isso já se demonstrava quando aconteceu a chamada Operação Rio, que foi a primeira ocasião de transferência, né, de uso da chamada GLO, né, de indevida transferência de atividades de segurança pública para as Forças Armadas, que foi efetuado no Rio de Janeiro no final de 1994, em nome de um descontrole da criminalidade e tal. Na época, não houve, como eu registrei também no artigo, não houve qualquer reação da esquerda a essa primeira intervenção militar no Rio de Janeiro.
E passado bastante tempo, né, quando, especialmente no Rio, né, quando foi criada a política de UPPs, né, das unidades de polícia pacificadora, com, enfim, uma contradição, né, no pacificar utilizando elementos de guerra é meio estranho, né? Mas, enfim, quando aconteceram as UPPs, os governos do PT jamais se negaram a enviar tropas das Forças Armadas para atuarem em substituição ou junto com as forças policiais. E tem um episódio que me parece marcante, né, impressionante, que foi a simbólica ocupação do complexo de favelas da Maré em 2014, né, que houve um desfile de tanques, soldados do Exército, fuzileiros navais, eram 2.700 soldados do Exército e fuzileiros navais, tanques, enfim, todo um aparato militar que enfim, desfilava pela Avenida Brasil para ocupar o complexo de favelas da Maré. E isso aconteceu exatamente nos primeiros dias de abril de 2014, ou seja, exatamente 50 anos depois de abril de 1964. E nem essa coincidência incomodou essa esquerda de Estado. E, evidentemente, né, enfim, até desnecessário mencionar que a adoção dessa política de guerra, né, a adoção desses parâmetros bélicos, torna a violência no exercício do poder do Estado de punir ainda mais grave, exacerbando a hostilidade contra aqueles selecionados pelo sistema penal para cumprirem o papel do criminoso, que deixam de ser apenas o mal ou o outro. Né? Com a adoção desses parâmetros bélicos, o criminoso se torna o inimigo. Né? E o inimigo não é apenas alguém a ser contido. O inimigo deve ser eliminado. O inimigo é alguém a ser destruído. E nem enfim, essa visão jamais incomodou os setores da esquerda de Estado. Enfim, a criminologia realista, né, que o Giancarlo estava mencionando, sustenta que essa criminalização promovida em governos de esquerda, né, onde se situa essa esquerda de Estado, se daria não por ignorância ou ingenuidade, mas sim por uma necessidade, já que esses governos não conseguiriam dar conta dos problemas sociais, assim se vendo praticamente forçados a apelar para a criminalização para atender a uma demanda que efetivamente existe na sociedade. Mas, em primeiro lugar, me parece importante ressaltar que, se governos de esquerda não conseguem dar conta dos problemas sociais, por isso se vendo praticamente forçados a apelar para a criminalização, deveriam, então, deixar de ser governo. A esquerda deveria mudar o foco e atuar acumulando forças, seja do ponto de vista eleitoral, privilegiando a atividade parlamentar, seja atuando na sociedade, no sentido de construir hegemonias e desfazer essas demandas punitivas. Por outro lado, sendo governo, não se justifica que a esquerda tenha que se curvar aos pensamentos e aos desejos reais ou aparentemente dominantes. Um exemplo que eu gosto de lembrar, que me foi contado por uruguaios que participaram da discussão com o presidente Mujica sobre o processo de
legalização da produção e do comércio de maconha. Na época, foi levado ao presidente Mujica, enfim, essa proposta que veio naturalmente dos setores de saúde, né? E outros argumentavam que a população, a maioria que tinham sido feitas pesquisas e argumentavam que a maioria da população uruguaia era contrária a essa proposta de legalização. E o Mujica teria respondido que o Mujica teria se convencido com os argumentos do pessoal da saúde, e ele teria respondido que isso não importa se a maioria da população era contrária, porque fazer política é exatamente tentar convencer as pessoas daquilo em que acreditamos, né? E não seguir o que pesquisas dizem que as pessoas esperam que se faça. Então, enfim, essa justificativa me parece totalmente vazia. E também me parece que há, sim, uma ignorância, uma ingenuidade por parte dessa esquerda de Estado, né? E uma ingenuidade que eu considero um tanto malévola, né? Quer dizer, que é uma crença de achar, de pretender utilizar, né, o poder do Estado de punir contra os seus adversários. Aí, nesse ponto, né, não, em primeiro lugar, quer dizer, quem essa esquerda de Estado que tem essa pretensão não se importa, né, em primeiro lugar, ou ignora, o que é até um pouco difícil de ignorar, que os alvos preferenciais do sistema penal são exatamente, né, os pobres, marginalizados, os não brancos, cujos interesses a esquerda supostamente defenderia. Mas enfim, ou ignorando, ou não se importando com isso, né, ignoram também que, quando o sistema penal estende as suas garras para o campo da política partidária, como tem acontecido em tempos recentes, especialmente no Brasil, mas não só, né, a vulnerabilidade que viabiliza a intervenção do poder punitivo recai fundamentalmente nessa mesma esquerda, como a realidade brasileira fartamente demonstra. Então, assim como na atuação cotidiana do sistema penal, os alvos principais são os pobres, marginalizados, não brancos, desprovidos de poder, e uma atuação excepcional voltada para o campo político partidário, os alvos principais, naturalmente, vão ser aqueles que, pelo menos teoricamente, estariam a representar aqueles setores. Então, mesmo que se pudesse conciliar com essa intenção malévola de punir os seus adversários, de perseguir e punir os seus adversários, essa opção punitiva da esquerda de Estado é totalmente fadada a se voltar contra ela mesma. Por outro lado, né, já entrando na atuação da esquerda social, esses setores também repetem essa mesma ideia de pretender atingir os seus adversários. E aqui se faz presente, né, antes de tudo, essa viciada prática de trabalhar com 2 pesos e 2 medidas, né, que é uma prática subjacente à divisão das pessoas entre amigos e inimigos, com tratamentos diferenciados para esses grupos.
Dentre os muitos exemplos que se poderiam mencionar, pode-se pensar, por exemplo, em um posicionamento claramente contraditório. Né? Há muitos, enfim, muitos setores de esquerda, muitos movimentos ativistas de direitos humanos, enfim, que questionam os testemunhos de policiais em hipóteses de condenações por tráfico fundadas unicamente na palavra desses policiais, autores da prisão em flagrante do réu, como cotidianamente ocorre na prática da justiça criminal. Em primeiro lugar, é importante mencionar nesse exemplo que é inútil colocar o foco nesse suposto problema. Até porque é absolutamente natural que, nesses processos, a prova testemunhal se reduza às declarações dos policiais. Né? Trata-se aqui de crimes sem vítimas, em que, naturalmente, os alvos principais da atuação do sistema penal são, como sempre, aqueles mais vulneráveis dentre os produtores, comerciantes e consumidores das drogas proibidas, no caso do Brasil, especialmente os varejistas do pequeno comércio efetuado nas favelas, enfim, em bairros populares. E a regra, então, é que as ações penais sejam propostas, instruídas, que a inicial das ações penais sejam instruídas com alegadas situações de flagrância, verdadeiras ou forjadas, em que raramente existem outras testemunhas além dos policiais. Sendo se considerar a dificuldade em encontrar outras pessoas dispostas a testemunhar, seja contra os traficantes, dado o temor que pode existir em enfrentar pessoas que, de certa forma, controlam os locais de moradia daqueles que teriam presenciado o fato, seja ao contrário, para denunciar a inexistência do flagrante, também dado o temor em questionar a ação policial. Então, é absolutamente natural que não, em tal situação, as únicas testemunhas sejam exatamente os policiais. E o problema não se reduz, não se situa exatamente na credibilidade ou não das declarações dos policiais, que podem até ser efetivamente questionadas diante de um possível interesse deles em demonstrar a legalidade da prisão por eles efetuada. Mas o problema não é esse, quer dizer, o problema deve sim se focalizar na inconstitucionalidade da própria criminalização das condutas de produtores, comerciantes e consumidores das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas. Enfim, esse é um assunto para uma outra, enfim, uma outra ocasião, se vocês quiserem, mas, de qualquer forma, me parece que uma postura efetivamente comprometida com a defesa dos oprimidos deveria se concentrar não num questionamento de depoimentos de policiais, mas sim nessa inconstitucionalidade e na necessidade de legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas, que é efetivamente o primeiro passo para se reduzir a população carcerária, para desmilitarizar a segurança pública, ou seja, foi exatamente a política proibicionista que explicitou esse paradigma bélico, a política de guerra às drogas, ou seja, que traz explicitamente para o sistema penal essa opção bélica, e é também enfim, a legalização é um primeiro passo também para reduzir a violência, em grande parte gerada e alimentada pela colocação na ilegalidade do mercado dessas substâncias proibidas, especialmente a violência que se abate sobre pobres e marginalizados, o que deveria interessar especialmente as esquerdas. Mas o que enfim, esse é só um parênteses, como eu falei, que pode ficar, se vocês quiserem, para uma outra ocasião.
né? O que eu queria trazer é que, muitas vezes, essas mesmas pessoas, esses mesmos movimentos que questionam os depoimentos dos policiais, no caso de tráfico, né, paradoxalmente, defendem, né, pretendem, ao mesmo tempo, dar valor praticamente inquestionável à palavra da alegada vítima em hipótese de crimes sexuais, como o estupro, negando qualquer valor à palavra do réu. Inclusive, órgãos de direitos humanos da ONU defendem essa posição. Aqui, a presunção de inocência convenientemente esquecida, né, esquecendo-se até mesmo da antiga lição do direito romano, né, testes unos, testes nulos. Né? O direito romano exigia pelo menos 2 testemunhas, porque considerava que um testemunho só não era suficiente para provar nenhuma acusação. E aqui não se trata nem mesmo de testemunho, né? A declaração do apontado ofendido. Então, esse paradoxo, a meu ver, é bastante ilustrativo dessa viciada prática de 2 pesos e 2 medidas e dessa lógica amigo-inimigo. Né? Aliás, esse foco no questionamento de testemunhos de policiais em processos relacionados ao tráfico também reflete os preconceitos contra policiais que acabam, por parte, né, dessa esquerda social, preconceitos esses que acabam por incentivar, ainda que indiretamente, a própria violência questionada quando praticada por esses agentes estatais. Efetivamente, grande parte da esquerda social tem uma postura hostil em relação aos policiais. E não percebe que aqui há uma paradoxal adoção de um padrão discriminatório de classe. Policiais são identificados pelo conjunto da sociedade como uma espécie de classe, aí num sentido vulgar, não estou falando no sentido marxista, né? Mas uma espécie de classe inferior dentro do sistema penal, pouco importante as suas reais origens de classe social. Oposto do que ocorre com juízes e promotores, cujas posições são identificadas com os níveis superiores da sociedade, também independentemente das suas reais origens de classe social. E, com esses preconceitos de classe, né, a esquerda social não investiga as razões pelas quais a violência inerente à atuação do poder punitivo do Estado se dirige contra as populações pobres e marginalizadas. E não há um esforço para entender a real operação do sistema penal. Ignora-se o papel desempenhado por promotores e juízes na ratificação da violência estatal. A violência é sempre a violência policial, não é a violência do sistema penal. Né? Simplesmente se culpam os policiais, que eventualmente agem efetivamente violentamente, trabalhando com a falsa ideia de que a violência institucional seria produzida pela polícia, quando, na realidade, os policiais são meros executores de uma violência institucional produzida, sim, por uma política de Estado, apoiada por grande parte da sociedade e legitimada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Focalizando apenas nos policiais, hostilizando-os, a esquerda social trabalha com os mesmos mecanismos que há séculos sustentam o sistema penal, ou seja, individualizam comportamentos e escolhem indivíduos, ou, no caso, uma categoria profissional, para desempenhar o papel do mal, isto é, o conveniente papel do bode expiatório, ao invés de investigar e enfrentar as causas estruturais dos males sociais, dos males e problemas sociais. E essa visão hostil contra os policiais ainda contribui
para para as próprias atitudes violentas e para pensamentos conservadores que muitos deles efetivamente têm, né? Como acontece com os condenados que tendem a desempenhar o papel atribuído a eles, ou seja, quando alguém é etiquetado como criminoso, a tendência de que assuma esse papel, né? Os policiais estigmatizados como violentos e inimigos também tenderão a assumir esses papéis, né? Aqui se pode usar a referência que o Zaffaroni faz aos presos, né? Demonstrando que o estigma opera não apenas como uma marca externa, né? Quando alguém é visto e repetidamente tratado como criminoso, acabará por assumir esse papel, tendendo a se comportar com a imagem a si atribuída e que foi por ele internalizada. Esse mesmo mecanismo vai operar com os policiais vistos como inimigos e violentos. Mas, enfim, prosseguindo com essas práticas da esquerda, sempre a partir dessa divisão entre amigos e inimigos, sempre a partir dessa nefasta prática de dois pesos e duas medidas, né, acaba-se por admitir que contra o inimigo vale tudo, quer dizer, acaba por se chegar a um total descompromisso com princípios garantidores, porque contra o inimigo vale tudo. O exemplo que me parece mais aberrante, e que é relativamente recente, né, é da reivindicada e obtida criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil. As pretensões deduzidas e acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal, objetivando a declaração de existência de omissão legislativa em criminalizar a homofobia e a transfobia, pretendendo-se e obtendo-se o enquadramento de tais condutas nos tipos penais definidos na Lei 7.716 de 1989, até que o Congresso Nacional edite norma autônoma, é um claríssimo exemplo de desprezo do princípio da legalidade, né, que foi pleiteado pelos defensores da criminalização sem qualquer pudor, né, pleiteando a utilização da classicamente vedada analogia em Malam Partem. A própria formulação do pedido não deixa dúvida quanto a isso, não adiantou o voto do ministro Celso de Mello, que durou 2 dias, tentando dizer que não estava aplicando analogia em Malam Partem, quando o pedido é explícito nesse sentido. É um pedido de declarar o enquadramento, declarar a omissão legislativa e declarar o enquadramento de condutas não previstas nos tipos legais da Lei 7.716, e esse enquadramento de condutas de alguma forma parecidas, não previstas na lei, a única forma de fazer isso é através da analogia. Não há como negar que foi esse o pedido e que foi acolhido, incrivelmente acolhido, pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda é uma questão que sempre me preocupa, né? É a utilização, na prática da esquerda social, tudo sempre feito muito à semelhança, né, do que o Nilo Batista costumava chamar de direita penal, né? Todas essas práticas da esquerda são muito parecidas com as práticas de direita, né? Esse outro aspecto que eu gostaria de mencionar também, que me incomoda muito, é a utilização do que o Luc Russmann chamou do dialeto penal, né? Que é a manipulação do discurso para criar um clima emocional viabilizador da exacerbação do rigor penal.
da mesma forma como fazem os cruzados de quaisquer campanhas de lei e ordem. Né? E aí o exemplo que eu costumo trazer é o exemplo do que se chama de cultura do estupro. Sempre que acontece algum caso de maior repercussão, né, amplos setores dos movimentos feministas o instrumentalizam para servir como uma suposta demonstração de uma construída cultura do estupro que se faria presente no Brasil. Não obstante a evidência de que o estupro é objeto de intenso repúdio pela imensa maioria da população brasileira, a ponto de acusados e condenados por essa conduta, quando são presos, não poderem, em regra, ficar no convívio, né, sendo mantidos no chamado seguro, como forma de garantir a sua integridade física. Então, não é possível falar numa cultura do estupro se ele é tão repudiado a ponto de presos e condenados por tal conduta não poderem conviver no presídio. Esse discurso, para mim, é uma perfeita tradução do dialeto penal e que se destina a criar um clima artificialmente emocional, assim exacerbando reações que, além de alimentarem a expansão do poder punitivo, acabam por dificultar medidas racionais e efetivas para um real enfrentamento dos fatos e condutas negativas que se almeja afastar ou, pelo menos, reduzir. Essa linguagem, no caso de violência contra mulheres, essa linguagem pode, a meu ver, dificulta o próprio reconhecimento das subsistentes atitudes machistas presentes em nossa sociedade. O exagero, a artificialidade do discurso acabam contribuindo para uma recusa em reconhecer essa permanência do machismo. E é importante ressaltar que não há diferença de essência entre o estrépito feito em torno de determinados estupros e outras igualmente estrepitosas divulgações de fatos criminalizados, particularmente aberrantes ou cruéis. Em todas essas ocasiões, como acontece em determinados latrocínios, determinados homicídios, que também são objeto de grande estrépito, né? Isso em nada alivia o sofrimento de quem teria sido atingido e não reflete uma forma sincera de solidariedade. A meu ver, todo esse estrépito serve, sim, para manipular emoções e fortalecer clamores por punições mais rigorosas, para estimular destrutivos desejos de vingança e alimentar a expansão do poder punitivo. Enquanto uns se mobilizam para divulgar um latrocínio ou determinados homicídios, outros se mobilizam para divulgar um estupro, e me parece que nem todos se comovem ou divulgam a sua comoção diante de quaisquer fatos criminalizados, aberrantes ou cruéis. Essa comoção costuma ser seletiva, em geral se manifestando apenas quando o perfil dos atingidos desperta alguma forma de identificação ou quando a comoção criada pode servir para veicular determinadas crenças, sentimentos ou posicionamentos políticos. Não me parece razoável que reivindicações político-sociais, ainda que sejam justas, sejam instrumentalizadas através da manipulação de dores e tragédias reais ou não, e do sacrifício de determinados bodes expiatórios. Nessa linha, né, de adesão incondicional ao sistema penal, de negação, né, de princípios fundamentais, né, como o próprio princípio da legalidade, né, esse discurso punitivo da esquerda acaba por contribuir, né, para o esvaziamento
do discurso dos direitos humanos e para o enfraquecimento das normas garantidoras inscritas nas declarações internacionais de direitos humanos e nas constituições democráticas. Esse esvaziamento e esse enfraquecimento não decorrem apenas do fortalecimento de posições e propostas antidemocráticas de extrema-direita que estamos assistindo, e nem ao predomínio do chamado, nem apenas ao predomínio do chamado neoliberalismo. Também a contribuição da esquerda social também é relevante para esse esvaziamento e esse enfraquecimento. Nesses últimos tempos, consolidou-se uma tendência que, apresentada em roupagem enganosamente vinculada aos direitos humanos, veicula uma distorcida e paradoxal leitura das normas que os garantem, delas pretendendo extrair supostas obrigações criminalizadoras. Amplamente difundida entre significativas parcelas da esquerda social, entre ativistas e movimentos sociais, e prestigiado, inclusive, em organismos e cortes internacionais de direitos humanos, essa distorcida e paradoxal leitura das normas garantidoras de direitos fundamentais uma suposta função dupla, de escudo e espada, que, atribuindo-se a estas normas, ao mesmo tempo, um papel defensivo e ofensivo, destinado, de um lado, a neutralizar e, de outro lado, a impulsionar leis penais criminalizadoras. Naturalmente, aqui, se fazendo presente a prática dos 2 pesos e 2 medidas, porque, em geral, a esquerda social e os ativistas e movimentos sociais que defendem a neutralização ou o impulso o fazem conforme se tratem de condutas de amigos ou inimigos. E essa proposta, que cresceu nos últimos anos, que enfim, domina, especialmente os organismos internacionais de direitos humanos, evidentemente, além de distorcer a função das normas de direitos fundamentais, que são, enfim, normas que se originam da necessidade de defender o indivíduo da violência, do poder punitivo, desse poder que é o poder mais violento do Estado, além de desvirtuar essa origem, são uma proposta absolutamente paradoxal. Nenhuma norma pode funcionar ao mesmo tempo, nenhum instrumento pode funcionar ao mesmo tempo para controlar um poder e, ao mesmo tempo, impulsioná-lo. Eu gosto sempre de lembrar que, enfim, do que consta do Evangelho de Mateus, que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você odiará um e amará o outro, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. E é isso que acontece. Não se pode fazer das normas garantidoras de direitos fundamentais instrumento que contraria a sua própria essência. Para veicular os seus desejos punitivos, essa esquerda social adere à mais recente tentativa de legitimar o falido, violento, danoso e doloroso poder do Estado de punir, que é o apelo à natureza simbólica e à função comunicadora das leis penais criminalizadoras, que enfim, a mais recente, como eu falei, a mais recente tentativa de legitimar a pena. Já os próprios tradicionais adeptos do sistema penal, os próprios juristas tradicionais adeptos do sistema penal, reconhecendo a falência das justificativas anteriores, especialmente a prevenção geral negativa, que não funciona, enfim, que a prevenção especial, que também não funciona, e a reconhecida essa falência das tradicionais funções atribuídas à pena, passa-se a veicular
essa função comunicadora, essa natureza simbólica das leis penais. Aqui, em primeiro lugar, né, quer dizer, privar da liberdade, estigmatizar, causar sofrimento e acabar por arruinar a vida de uma pessoa, o que são consequências inerentes à imposição da pena. A gente nunca deve esquecer que pena significa sofrimento. O poder de punir, por exemplo, é fundamentalmente um poder dado ao Estado de infligir sofrimento. Então, privar da liberdade, estigmatizar, causar sofrimento para comunicar a mensagem de que determinada conduta é negativa ou má, certamente não é algo que possa se harmonizar com o conceito de direitos humanos. Essa postura, esse sacrifício, né, de alguém para veicular uma determinada ideia é algo que se ajusta perfeitamente à ideia do bode expiatório, né, a ideia daquele que vai ser sacrificado no altar do sistema penal. Né? Isso enfim, sacrificar uma pessoa para veicular determinadas ideias me parece uma demonstração de desapreço pela própria ideia de direitos fundamentais. Mas além disso, esse paradoxal e desumano sacrifício se faz em troca de nada. Né? Leis simbólicas ou quaisquer outras manifestações simbólicas, como o adjetivo simbólico explicita no seu próprio significado, não têm efeitos reais. As leis simbólicas deixam intocadas as origens, as estruturas, os mecanismos que produzem aquele problema ou mal social, por isso jamais podendo servir como meio para a realização de direitos. Né? Bom, estou falando demais, acho que vocês deviam intervir. Mas, enfim, essa análise, né, da postura de grande parte das esquerdas, seja a esquerda de Estado, seja a esquerda social, em relação ao sistema penal, a princípio, né, como eu falei, é muito semelhante a todas as tradicionais práticas da direita penal. E poderia pareceria até dar razão aos que sustentam que a contraposição entre direita e esquerda teria perdido a sua razão de ser. Como eu escrevi, nesse campo até tem uma certa razão os que acham que essa contraposição teria perdido a sua razão de ser. Mas, como eu escrevi, né, há 25 anos e continua me parecendo que essa contraposição ainda se faz importante, né, porque a ordem, né, injusta de sociedades tão desiguais, né, nas quais os privilégios dos que se colocam no topo da escala social se contrapõem às privações e às discriminações sofridas pelos que são subalternizados, certamente clamam, né, pelo reavivamento dos ideais de transformação social e a construção de sociedades melhores, mais justas, mais iguais, né, que historicamente distinguiram as lutas da esquerda. A esquerda, como o Bobbio, né, apontou no clássico Esquerda e Direita, né, tratando exatamente dessa questão das diferenças, se subsistiria ainda a necessidade de diferenciação entre direita e esquerda, e como o Bobbio coloca, o que, enfim, fundamentalmente caracteriza a esquerda é esse desejo da igualdade, né, essa promoção da igualdade que me parece fundamental para se ter, para se poder construir um mundo melhor, para se poder construir
sociedades mais justas. E agora então me parece cada vez mais até presente a necessidade de retomar, né, a luta por transformações sociais. Agora, e aí, enfim, eu pensei aqui em algumas sugestões nesse caminho para essa transformação, para esse resgate, né, dos ideais de transformação social, para esse resgate do compromisso com os ideais generosos que fizeram surgir as ideias de esquerda, as ideias de construção do socialismo, né? Acho que tem alguns passos que são fundamentais e que eu queria apontar. Né? Primeiro, romper com a violência e com as diversas formas de autoritarismo que caracterizaram as experiências reais do socialismo. Né? A transformação social, há que preservar os valores democráticos, há que preservar a liberdade e aprofundar os direitos fundamentais, aprofundar a democracia. Né? A ideia que o professor Daniel Arão Reis costuma sempre falar de democratizar a democracia, né? E fazer da efetivação dos direitos humanos fundamentais a sua principal bandeira. Então, nesse caminho para a transformação social, que assegure a construção de um mundo melhor, de sociedades mais justas, mais iguais, mais livres, mais solidárias, ou seja, que resgate essa ideia, as generosas ideias, né, que deram origem ao sonho socialista, né, algumas linhas que eu gostaria de deixar de mencionar aqui, que me parecem que precisam ser seguidas. Romper com a perspectiva do que também o Daniel chama de revoluções catastróficas, né, que, cultivando a violência através de guerras civis para a tomada e conservação do poder, acabaram historicamente e sempre acabam em governos autoritários que negam os direitos humanos fundamentais e os valores democráticos. Aliás, a própria ideia isso eu menciono também no artigo da esquerda punitiva, a própria ideia de ditadura do proletariado, né, não deixa a dúvida da sua contradição com os valores democráticos. Nesse caminho, então, romper com a perspectiva de revoluções catastróficas, romper, né, com a que eu tanto apontei, nefasta prática de fins que justificam meios. Né? A transformação social que assegure a construção de um mundo melhor jamais poderá ser feita se forem utilizados os mesmos meios perversos utilizados naquele mundo que se quer transformar. Essa jamais será alcançada se for trilhado um caminho reprodutor de mecanismos violentos, excludentes, dolorosos, intolerantes, opressivos, como são os mecanismos com que opera o sistema penal. Não há meios que possam servir ao mesmo tempo para o mal e para o bem. Além do mais, num caminho contaminado pelos meios, os belos fins sempre vão se perdendo. A transformação social também passa pela transformação dos meios. Romper com essa prática e romper também com o que eu tanto mencionei, com a nefasta prática de 2 pesos e 2 medidas. Esse tratamento diferenciado para apontar os amigos e inimigos, a afirmação de direitos para uns e a sua negação para outros, são atitudes que inexoravelmente se opõem ao ideal da igualdade.
né? E por isso, até por isso, deveriam ser veementemente repudiados por quem se coloca no campo da esquerda, que, como eu mencionei, né, se distinguiria exatamente pelo seu compromisso com princípios igualitários e inclusivos, né? Quem quer que pretenda ser de esquerda deveria, portanto, intransigente e permanentemente defender a igualdade em todas as circunstâncias, pois quem luta por igualdade não pode ter práticas desiguais. Nesse caminho, afirmar a universalidade dos direitos humanos fundamentais. Essa concretização da igualdade conduz a essa afirmação da universalidade dos direitos humanos fundamentais, ou seja, a sua aplicação jamais podendo se submeter a essa nefasta prática de 2 pesos e 2 medidas. Essa universalidade das declarações internacionais de direitos humanos, dos direitos nelas garantidos, das normas que garantem esses direitos, há de ser entendida como uma conquista permanente da humanidade, né? E há de ser entendida tanto no sentido de prover diretivas comuns a diferentes sociedades e sistemas jurídicos, mas também no sentido de que a incidência das normas inscritas nessas declarações não pode discriminar destinatários, aplicando-se, sim, a todas as pessoas, sem qualquer distinção, em qualquer situação, em qualquer conjuntura, em qualquer ocasião, sejam quem forem essas pessoas e por piores que elas possam ser ou parecer, elas ou as suas condutas. Né? O valor dos direitos fundamentais, o valor da democracia, mais se afirma quando direitos são reconhecidos a quem nos parece odiável. Reconhecer direitos para os nossos amigos é muito fácil. Em qualquer lugar se reconhece. O importante é garantir que os direitos sejam aplicados a qualquer pessoa, mesmo aquelas que nós detestamos. Esse é o significado da universalidade dos direitos humanos fundamentais. Né? Nesse caminho de construção, né, de sociedades mais justas, mais iguais, né, mais solidárias, né, mais livres, né, esse caminho de um mundo melhor é também fundamental, né, é fundamental incluir o repúdio ao poder do Estado de punir. Né? É fundamental que um posicionamento de esquerda seja um posicionamento que rompa com o poder punitivo. A transformação social que assegure a construção de um mundo melhor não pode efetivamente conviver com a existência de um poder estatal que, como eu mencionei, deliberadamente inflige dor. E sempre vale lembrar, como eu também já lembrei aqui, que a ideia central da punição é essa. Pena significa sofrimento. O objetivo da punição é infligir dor. E eu sempre gosto de lembrar das palavras do Ferraioli, quando ele aponta que a história das penas é seguramente mais infamante para a humanidade que a história dos crimes. A violência infligida pelas penas sendo mais impiedosa e talvez quantitativamente maior do que a violência provocada pelos crimes, produzindo para o gênero humano um custo em sangue, vidas e mortificações incomparavelmente superior ao custo produzido pela soma de todos os crimes. É preciso, portanto, romper com essa violência, romper com a irracional ideia de que o mal
representado pela conduta criminalizada possa ser compensado por um outro mal representado pela pena. Isso é absolutamente racional, não há o menor sentido em se pretender retribuir um sofrimento causado pela conduta criminalizada com outro sofrimento provocado pela pena. Se a ideia é evitar, ou pelo menos reduzir as condutas negativas, os acontecimentos causadores de sofrimento, não há nenhum sentido em insistir na produção de mais sofrimento com a imposição da pena. Somar ao dano produzido pela conduta criminalizada a dor da pena, nada resolve, apenas multiplica dores e danos. Além disso, a transformação social que assegure a construção de um mundo melhor tampouco pode conviver com a existência de um poder estatal que produz desigualdade, que além de produzir dor, produz desigualdade e discriminação. Não há como ignorar que o sistema penal promove desigualdade e discriminação, tendo como alvo grupos já em desvantagem social. Isso enfim, é evidente. Basta olhar para, não obstante todos os esforços criminalizadores da esquerda punitiva, não obstante a expansão do direito penal econômico, da criminalização de condutas voltadas para bens jurídicos de natureza coletiva, não obstante as periódicas irrupções de campanhas anticorrupção, enfim, que visam atingir políticos, empresários, enfim, o interior das prisões em todo o mundo não deixa dúvida quanto aos alvos preferenciais do sistema penal, quanto à sua força como instrumento de produção de desigualdade e discriminação. No Brasil, não precisa nem falar, basta olhar para o interior das prisões. Mas essa desigualdade, essa discriminação não acontece apenas no Brasil. Essa é a tônica do poder punitivo em qualquer parte do mundo. Eu gosto sempre de citar exemplos que vêm de 3 continentes diferentes. Nos Estados Unidos, o altíssimo índice de aproximadamente 700 presos por 100 mil habitantes sobe para 4.700 por 100 mil habitantes, quando considerados apenas os homens afro-americanos. Na Austrália, os aborígenes são 27% da população carcerária, não obstante sejam somente 2% da população. Na Hungria, cerca de 40% dos presos são ciganos, embora estes sejam apenas 6% da população nacional daquele país. São 3 continentes diferentes que exemplificam de forma inquestionável essa direção do poder punitivo no sentido de ter como alvos principais os marginalizados, os desprovidos de poder, ou seja, de ser instrumento de produção e reprodução de desigualdade e discriminação. Isso deveria ser o óbvio, mas não parece ser compreendido muito bem pelas esquerdas, mas, efetivamente, não seria razoável supor que um atributo negativo, como é o status de criminoso, pudesse ser preferencialmente distribuído entre os poderosos. Então, o caminho para uma sociedade menos desigual é um caminho de eliminação desse instrumento. Ainda é fundamental considerar que
A transformação social que assegure a construção de um mundo melhor tampouco pode conviver com a existência de um poder estatal que, além de produzir sofrimento, desigualdade e discriminação, deixa intocadas as causas mais profundas de males ou problemas que enganosamente anuncia poder resolver, né? A ideia da punição reforça aquela perspectiva agressor-vítima, perpetrador-vítima, né? Individualiza a situação, né? Encobrindo desvios estruturais através dessa ênfase em desvios pessoais. Essa personalização e a satisfação extraída da sensação de que com a punição tudo estará resolvido, colocam em segundo plano ou até mesmo impedem a investigação e o enfrentamento das causas mais profundas de situações, fatos ou condutas negativas ou danosas, né? O que contribui para que esses problemas, esses males sociais se reproduzam e se perpetuem. Essas situações negativas, esses problemas, esses males sociais, não desaparecem com a imposição da pena. Ao contrário, o sistema penal artificialmente unifica condutas de diferentes espécies para defini-las como crimes e prover para todas elas a mesma ineficaz, violenta e danosa e dolorosa reação punitiva, dispensando a investigação das diferentes motivações dos envolvidos em cada espécie de conduta, afastando a possibilidade de diferentes ações para prevenir ou tentar impedir que essas condutas se realizem. Personalizando a situação, afasta-se o exame das causas mais profundas, né, que levam a essas condutas. E aqui vale repetir, né, esse próprio apelo à natureza simbólica e à função comunicadora das leis penais criminalizadoras já demonstra a inaptidão do sistema penal para enfrentar problemas e males sociais. Então, o compromisso, né, com a necessária transformação social, conducente à construção de sociedades melhores e mais justas, mais iguais, mais livres, mais solidárias, e sendo mais solidárias, necessariamente terão que ser mais tolerantes, né? Que configurem um mundo melhor, que aprofundem a extensão dos direitos humanos fundamentais e da democracia. Essa necessária transformação social certamente terá que promover o fim do poder do Estado de punir. E nesse percurso, para chegar a esse mundo melhor, não importa quando, né, é preciso sempre caminhar para se poder chegar lá, né? Nesse caminho é preciso cumprir um percurso que se desenvolva em uma via de mão única. No caso do poder do Estado de punir, nenhuma concessão podendo ser feita a qualquer proposta legitimadora dessa que é uma fonte de violência, de opressão, de marginalização e de sofrimento. Nesse percurso é preciso apresentar e discutir propostas que apontem para novas formas de enfrentamento de problemas ou de males sociais que hoje são indevida, inútil e nocivamente objeto da criminalização. A começar rompendo com a ideia, muitas vezes acenada pelos adeptos da esquerda punitiva, de que descriminalizar ou não criminalizar determinadas condutas implicaria uma falta de proteção a direitos. Essa é uma falsa ideia. Decisões no sentido de não criminalizar ou de descriminalizar não significam nenhuma falta de proteção, até porque as leis penais longe estão de proteger qualquer pessoa ou qualquer coisa
né, longe estando de evitar a ocorrência das condutas etiquetadas como crimes, como demonstra o próprio fato de que, após séculos de funcionamento, o sistema penal tem a sua expansão reivindicada e aceita com base exatamente num alegado aumento incontrolável, diversificação e maiores perigos advindos da criminalidade. Não criminalizar ou descriminalizar tampouco significa aprovação de qualquer conduta, não necessariamente implicando o afastamento do seu eventual caráter socialmente negativo. É preciso ter claro e deixar claro que não criminalizar ou descriminalizar significa apenas excluir uma dentre tantas formas de controle social. Significa apenas excluir a intervenção do sistema penal e, assim, excluir uma forma de controle que é não só ineficaz, como também profundamente violenta, danosa e dolorosa. Preciso romper também com essa falsa crença que faz com que o controle social fundado na intervenção do sistema penal apareça como a primeira ou mesmo a única forma de enfrentamento de situações negativas, problemas ou males sociais. Existem vários outros modos mais efetivos e não danosos de enfrentar esses fenômenos indesejáveis, seja através de leis de natureza não penal, seja através, e isso é o mais importante, de intervenções políticas e sociais positivas, né? No sentido de afirmar direitos e não atuar negativamente. O sistema penal só atua negativamente, né? E ele chega atrasado, a pena chega depois que o fato aconteceu. E, portanto, a atuação do sistema penal é uma atuação negativa em todos os sentidos, mas aqui considerando a atuação negativa no sentido de não promove direitos, ele apenas proíbe condutas, né? Então, é preciso que tenha ações positivas no sentido de criar direitos. Eu sempre lembro de exemplo que muito mais eficaz do que a criminalização da homofobia, que não serve para nada, é a promoção de direitos, como, por exemplo, o reconhecimento de casamento entre pessoas do mesmo sexo, promoção de adoção por casais do mesmo sexo, promove muito mais, e não só promove efetivamente direitos, né, como também veicula de forma muito mais eficaz o direito que se quer preservar e que se quer divulgar. Então, além dessas intervenções, há outros mecanismos de controle informal presentes no seio da sociedade, as famílias, escolas, associações, igrejas, enfim, né? Todos os organismos presentes na sociedade, a adoção de modelos educativos, compensatórios, terapêuticos, conciliatórios, né? As propostas de justiça restaurativa, comunitária ou formalmente inserida em órgãos estatais, evidentemente não penais, né? Não como acontece hoje no Brasil, com as pretensões de se fazer justiça restaurativa dentro do sistema penal, que é enfim, também é um paradoxo, né? Porque a ideia de restauração rompe com a ideia de punição, portanto, não tem como se inserir no sistema penal. Enfim, romper nesse caminho, né? Romper com a cultura punitiva, né? E promover uma cultura de reconciliação, né? de restauração, como nas bases da justiça restaurativa.
né? Criar uma cultura de não violência, né? Rompendo com a ideia de que o mal possa ser extirpado pela violência, quando a violência é sempre um mal. É preciso aprender a expressar indignação sem usar violência, responsabilizar sem condenar, né? Escutar e compreender. Quer dizer, cultivar também a ideia do perdão. Perdão não significa não responsabilizar, não significa passar a mão na cabeça, mas sim significa entender e reconciliar, né? Acho que isso me parece fundamental, né? Voltando mais ao que eu falei de início, né? Uma tarefa das esquerdas é, enfim, construir uma outra cultura, né? Construir hegemonias, né? É deixar de lado os pragmatismos e os imediatismos e, efetivamente, construir uma outra cultura que conduza à concretização desse ideal de transformação social para a construção de um mundo mais igual, mais justo, né? Mais livre, de sociedades solidárias. Enfim, e nesse caminho é fundamental romper com essa cultura punitiva e criar uma outra cultura de não violência, né? De compreensão e resolução dos problemas, sem a intervenção do sistema penal, sem a concessão ao Estado desse poder de causar sofrimento. É preciso integrar as lutas da esquerda, as lutas pela transformação social, à luta pela abolição do sistema penal. Enfim, eu já falei para caramba, tem 1h30 já. Acho que está na hora de vocês falarem. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Bom, professora, muito obrigado pela exposição. É sempre um prazer te ouvir. Não sei se a senhora se lembra, mas eu fui seu aluno em 2011 na pós-graduação coordenada pela professora Roberta Pedrinha, na Cândido Mendes. Uhum. Eu ajudava a professora a organizar a pós-graduação. Hoje, já quase 10 anos depois, eu estou aqui na Defensoria já há 6, mas sempre os seus textos e reflexões são, muito inspiradores, para as reflexões criminológicas. Eu falava para a Fana que, antes da aula, que essa aula não poderia perder. E muito obrigado pela contribuição aí. E eu queria, depois o pessoal também pode trazer as perguntas, Eu não sei como que a senhora tá de tempo, o tempo que foi combinado aqui. Estou em casa como todo mundo, né? Então não tem muito. Sim, sim. Tempo a gente tem. O tempo não está faltando, Mas eu queria saber da senhora, assim, passado esse período, do texto para cá, o que você acha que mudou, em relação à esquerda com essa percepção punitiva, esse encontro entre a esquerda e a direita no punitivismo? Se você acredita que mudou alguma coisa de lá para cá, naquele encontro, e eu, como sou do Rio de Janeiro, eu imagino quem seja o parlamentar que a senhora se referiu, que foi a inspiração para o texto, mas eu queria saber se a Lava Jato, que foi aí também, tem sido um grande motor de criminalizações, de punitivismo, desse sentimento punitivista na sociedade, se a Lava Jato contribuiu para alterar esse cenário, quase aí mais de 20 anos depois da escrita do texto.
Não, eu vejo assim, acho que só piorou, né? Assim, a esquerda cada vez mais se entregou ao sistema penal. A questão da Lava Jato, quer dizer, a esquerda só se sensibilizou e só se sensibiliza porque foi atingida. E não, como eu mencionei, quer dizer, não percebeu que quando o sistema penal leva as suas garras para o campo da política partidária, evidentemente que os mais vulneráveis serão aqueles de esquerda, né? Da mesma forma que são os pobres, os marginalizados, enfim, são aqueles que supostamente os representam, que seriam os mais vulneráveis. E toda a prática da esquerda em relação às arbitrariedades, né, as enormes arbitrariedades da Lava Jato, se limitam têm se limitado a questionar os processos que atingem os seus integrantes, né? Eu nunca vi ninguém falar do absurdo da prisão do Eduardo Cunha. Vem da Lava Jato. A incompetência, todas as arbitrariedades estão presentes na prisão do Eduardo Cunha também, né? Quando vem, eu lembro, sempre via muito, eu tenho Facebook, né? Eu gosto de ficar observando. E, assim, quando vem uma delação premiada para falar do Aécio, uma vibração total, né? Delação premiada só é ruim quando é contra né, alguém de esquerda. Então, acho que nem essas, quer dizer, não há uma reprovação, uma indignação, né, com universal contra os métodos da Lava Jato. A indignação é localizada, né? Então, eu vejo que a esquerda continua repetindo essa prática de 2 pesos e 2 medidas, né? A própria campanha Lula livre, né? Tudo bem que, enfim, o Lula representa né? Enfim, uma liderança importante do país e as suas condenações são, né, evidentemente absolutamente questionáveis. Mas essa centralização, né, da campanha Lula livre já mostra também um tratamento diferenciado. Acho que tem que ser todo mundo livre, tem que anular todos os processos da Lava Jato. A Lava Jato já começa, né, a clara violação da garantia do juiz natural. E, a partir daí, todas as outras arbitrariedades. Então, todos os processos oriundos lá da República de Curitiba são todos nulos. Não é só o processo que resultou na condenação do Lula. Todos os processos são nulos porque são processos desenvolvidos perante o juiz, que não é o juiz natural. Criou-se uma conexão inexistente com um processo já findo, quer dizer, não existe conexão entre ações em que uma já acho que não é nem com ação penal, acho que é com inquérito, né? A suposta conexão não existe. Então, todos os processos eles são viciados, né? E aí, isso é que deveria ser, enfim, veiculado e não apenas se concentrar nos amigos.
Obrigado, professora. Gente, há mais alguém interessado em fazer perguntas? Fran, Everton, todo mundo tímido, professora, né? Todo mundo aqui. Mas é muito interessante, professora. Eu atuo na execução penal, né? Já há 6 anos. E uma coisa que, às vezes, conversando com alguns amigos de esquerda que não têm esse contato com o direito penal, normalmente essa ideia que a gente coloca assim, olha, se você fortalece o poder punitivo e posteriormente aquilo ali vai refletir, né, no endurecimento da população, do encarceramento, da criminalização da população mais pobre, muitas vezes isso fica, de uma certa forma, etéreo, né? As pessoas não conseguem visualizar isso diretamente. E, recentemente, aqui em São Paulo, a gente começou a ter um movimento do Ministério Público, e muitas vezes acatado pelo Tribunal de Justiça, de transpor aquele entendimento da ação penal 470 de que você só poderia ter a progressão de regime se fosse paga a multa penal. Só que universalizando esse entendimento para condenações de tráfico de drogas, né, que são multas bastante inferiores em relação aos casos de corrupção, mas que para os assistidos da Defensoria eles não teriam a condição ali de fazer esse pagamento. Então, isso é uma decorrência direta, né? Você fortalece o meio, fortalece o poder punitivo e mesmo alguns anos depois a gente tem esse reflexo direto no impedimento do gozo da progressão de regime. Então também um reflexo interessante, né, dessa manifestação concreta, porque parece que a gente está falando assim, e ninguém vê que isso se concretize, né, é preciso efetivamente se construir uma esquerda que rompa com o que eu considero que seriam desvios, né? Essa aproximação entre né, essa adesão ao poder punitivo, adesão à violência, adesão ao autoritarismo que existem tanto à esquerda quanto à direita, precisam ser superados por uma esquerda que efetivamente queira construir sociedades mais justas, né, mais iguais, enfim. Agora, como você falou, à primeira vista, né, exatamente a questão da adesão ao sistema penal parece negar a diferença. Eu ainda insisto em dizer que tem diferença. Fica difícil, às vezes. Obrigado, professora. Rafael, já cortou tudo assim que você falou. Eu estava falando sobre esse reflexo prático, né, dessa adesão, né, ao punitivismo que, num primeiro momento, está ali relacionado a uma questão de crimes econômicos, mas logo em seguida isso tem uma facilidade para se universalizar muito grande, né? Eu lembro de uma frase do professor Zaffaroni, que ele diz que no direito penal as exceções se tornam regras com muita facilidade, né? E a gente acaba, às vezes, ignorando isso como se fosse um problema do outro, né? Que não vai chegar nos assistidos da Defensoria, mas com essa questão, né, da multa como impeditivo para a progressão de regime, que é uma construção ali do Supremo Tribunal Federal para a ação penal 470, hoje a gente já tem visto isso atrapalhar os nossos assistidos para a obtenção desse direito à progressão. Então, talvez aí um exemplo concreto de que não fica só ali na criminalidade econômica, né? Isso tem uma tendência a se universalizar.
Sempre que se abre uma janela, né, para qualquer arbitrariedade ou para qualquer endurecimento, né, da reação punitiva, isso evidentemente vai se refletir no dia a dia, né? E o dia a dia, o cotidiano da justiça criminal são os pobres, os marginalizados, é a clientela da Defensoria Pública, né? E é óbvio que isso vai... Quer dizer, quando se admite, né, o que mais me causa horror, né, na questão, por exemplo, da criminalização da homofobia, né, em si, pleitear, né, a aplicação de analogia em Malam Partem, olha a porta que isso abre, né? Aí, assim, ou é ignorância, ou enfim, né, é ignorância das próprias concepções de esquerda, né? Quer dizer, a própria concepção do que é o poder, enfim, né? Não há como quem, quer dizer, acreditar que o poder do Estado violento como é o poder punitivo, que cria essa imagem, né, do criminoso, do mal, né, do outro, agora do inimigo, enfim, acreditar que esse poder vai servir contra os poderosos é uma contradição, não entender nada, né, do funcionamento da sociedade, né? Assim como né, numa sociedade desigual, como que um instrumento de afirmação do que é negativo pode se voltar contra os poderosos? É uma maluquice acreditar nisso. Bom, alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, o pessoal continua tímido. Professor, eu queria só pedir mais uma contribuiçãozinha. A senhora, salvo engano, recentemente escreveu um texto sobre as prisões na América Latina, né? E esse movimento de ampliação da criminalização, do aprisionamento, ele tem uma intensidade muito grande no Brasil, mas ele também aconteceu em países vizinhos, né? Bolívia, Argentina, Equador, todos eles tiveram movimentos de incremento do sistema carcerário. E eu queria saber se essa aposta, né, da esquerda no sistema penal, na sua concepção, é uma visão restrita ao Brasil, ou isso tem também um caráter mais amplo, né, uma tendência mais permanente, talvez aí, de uma crise geral da esquerda, que não está somente restrita ao Brasil? Não, com certeza. Essa expansão do poder punitivo se deu até no Uruguai, né? Até o Uruguai, que é meio um paraíso dentro da América do Sul, em matéria penal também é bem complicado. Agora não tenho de cabeça o número, né, de presos por 100 mil habitantes, mas é bem alto no Uruguai, é acima de 200, com certeza. Esse artigo eu escrevi junto com o Sacha Dark, né? E ele até que fez mais enfim, a pesquisa dos outros países da América Latina. Mas, enfim, quanto às posições de esquerda, da esquerda punitiva, não se resume ao Brasil, é mundial, né? E é muito presente, inclusive, não cheguei a mencionar, nos organismos de direitos humanos da ONU. Muito presente, assim. Enfim,
de movimentos feministas, né? Há 2 anos foi uma reunião de uma comissão da ONU em Genebra, com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da ONU em Genebra. E, enfim, as posições são totalmente esquerda punitiva. Enfim, essa construção dessa visão dos direitos fundamentais, né, como controladores e impulsionadores do poder punitivo, é uma visão internacional, né, uma visão brasileira. Infelizmente, é internacional. Professora, eu me formei na UERJ, né, e um dos grandes amigos que eu tenho, né, que a UERJ me forneceu ali, foi o Bruno Vieira, né, o delegado do Espírito Santo, né, e o Bruno, ele hoje participa da LIP, né, e a senhora falava dessa necessidade de repensar esse papel dos policiais, dos agentes da lei. E aí, se a senhora pudesse falar um pouco também para a gente a respeito da LIP, como que se dá, qual é a importância do envolvimento desses atores nessa questão da legalização, né, de alternativas à criminalização das drogas, também para o pessoal poder procurar, né, como uma referência também nesse debate. A LIP, na verdade, acabou, né? Enfim, acabou existiu a Associação dos Agentes da Lei contra a Proibição, que foi criada no Brasil, acho que em 2012, 2010 ou 2012, não me lembro bem, mas acabou em 2018. Né? Enfim, por uma série de motivos, mas enquanto existiu, era uma associação também ligada a uma associação internacional, que era, por isso, LIP, era Law Enforcement Against Prohibition, né? Quer dizer, nós traduzimos como agentes da lei contra a proibição, que também tinha sede nos Estados Unidos, também nos Estados Unidos acabou, virou uma outra... Hoje existe uma outra LIP nos Estados Unidos, Law Enforcement Action Partnership, que aí deixou de focalizar na legalização da produção, do comércio, do consumo de todas as drogas, para ser mais uma organização voltada para o sistema penal em geral, né, de reforma penal e tal. Mas, enfim, enquanto existiu, foi isso, era uma organização formada por policiais, juízes, promotores, mas agentes penitenciários, guardas municipais e tal, mas fundamentalmente policiais, assim, a imensa maioria era de policiais. Que, entendendo os danos e a inutilidade da política de guerra às drogas, reivindicavam a legalização e consequente regulação e controle da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Que, como eu mencionei, assim, um passo fundamental, né, para reduzir essa expansão do poder punitivo. Né? No Brasil, 30%, né, dos presos são de condenados ou de processados ou condenados por tráfico. Mesmo é a primeira causa, né, se considerar roubo e furto separado, é a primeira causa de encarceramento no Brasil e nos Estados Unidos. Na Europa é a segunda ou terceira causa de encarceramento, até mesmo em Portugal, que é um dos países mais progressistas em matéria
de política de drogas, presos por tráfico são o terceiro maior contingente nas prisões portuguesas. Então, assim, o primeiro passo para se diminuir, né, as populações carcerárias no mundo é a legalização. Além disso, né, como eu também cheguei a mencionar, é a política que deu esse molde militarizador, né, da segurança pública. É explícito, né? Política de guerra às drogas, né? Que, na verdade, não é guerra às drogas, é uma guerra contra coisas, né? Como qualquer outra guerra, uma guerra contra pessoas. E as pessoas dos produtores, comerciantes e consumidores dessas substâncias, enfim, e, obviamente, os mais vulneráveis dentre esses produtores, comerciantes e consumidores. Então, também passo fundamental para se discutir essa questão da militarização da segurança pública, né? Enfim, é uma política que também produz grande parte da violência, né? Seja nos confrontos né, nas disputas do mercado ilícito, a grande parte dos homicídios vem dessa disputa de mercados ilícitos e também dos homicídios praticados, né, por agentes policiais em operações de combate, né, ao tráfico. E quando se fala, né, operações de combate ao tráfico, para promover mortes, evidentemente, né? Combate, guerra, a ideia de combate, de guerra é eliminar o inimigo. Então, se admite que é uma política de guerra, não se pode reclamar depois que a polícia mata. Está executando aquela política do Estado. Então, esse acho que é um tema fundamental quando se discute, né, a necessidade mais imediata de contenção do poder punitivo. A experiência que eu tive, que eu participei da LIP, essa minha experiência também me fez ver, contribuiu para desconstruir essa imagem negativa dos policiais. Como eu falei, os policiais eram a imensa maioria dali. Muito pouco juiz e promotor. Enfim, via. Agora, né, e é fundamental superar esse preconceito esse preconceito é impressionante. O próprio tem um episódio até que envolve o próprio Bruno, que você mencionou, né? Eu fui uma vez, ele organiza, enfim, é um dos organizadores de um grupo de estudos de criminologia crítica, né? Lá no Espírito Santo. Tem um outro delegado também que participa, o Fábio Pedroto. Tem 2 delegados. Aí eu comentei com uns amigos de esquerda, né, tal, que eu ia falar, já foi na época da pandemia, então também já foi no Zoom, né, que eu ia participar de uma live de um grupo de criminologia crítica no Espírito Santo, organizado por um delegado. Como? Esse é um grupo de criminologia crítica organizado por policial? Ficaram estarrecidos. Se você falasse que era organizado por um promotor, por um juiz, ninguém ia achar estranho, né? É impressionante assim, o preconceito. E esse preconceito
afasta cada vez mais, né? Quer dizer, é isso que eu falei, quer dizer, quando você cria a imagem de alguém, que alguém é necessariamente violento, mau, ele vai incorporar essa, essa imagem, né? E assim, o mais impressionante é que é um preconceito de classe, né? Como eu falei, aqui de classe entre aspas. Né? Ninguém tem preconceito contra promotor e juiz. É impressionante, né? Porque os policiais são vistos como, né, como inferiores. O policial é a classe entre aspas, né, subalternizada dentro do sistema penal. E a outra coisa que é importante lembrar, né, que a abolição do sistema penal, só quem quer dizer, dos integrantes da justiça, do sistema de justiça criminal, do sistema penal, né, só quem sobrevive é a polícia. A polícia não vai acabar na abolição do sistema penal. Né? É preciso ter. Preciso ver. Aí o Luke Hussman mostra claramente, né, no Penas Perdidas, que a polícia continuará existindo. Evidentemente que tem que ter quem enfim, controle situações de conflito, né? Intervenha. Prisão em flagrante continua existindo com a abolição do sistema penal. Né? Não vai ter processo, mas enfim, interromper uma agressão na rua e tirar o cara que está agredindo e levar para, sei lá, para a delegacia, tem que levar. Né? O que o Luke Hussman coloca, e que, enfim, que efetivamente é fundamental, quer dizer, o fim a abolição do sistema penal, o fim do poder punitivo, não significa, né, a exclusão de qualquer forma de coerção, nem muito menos, né, e, portanto, não significa a supressão da polícia. Né? Então, alguém tem que acabar, como é que fala? Tem que acabar com a polícia militar, enfim, né? Uma palavra de ordem totalmente sem sentido e que só provoca mais hostilidade. Né? Mas o fim do poder punitivo, o fim do sistema penal, também permitirá que a construção de um outro modelo de policiamento, né? Que resgate a ideia do policial como um agente de paz e não um agente de guerra, né? Que permita a recuperação, né, dos princípios de um policiamento democrático, né, que, enfim, que vem desde da criação da polícia de Londres, né, que, enfim, que são a prevenção né, a prevenção enfim, ali raciocinando ainda em termos de crime, mas, né, os princípios que se tinham na ocasião era, enfim, a prevenção do crime ao invés da punição, a confiança e o engajamento da comunidade, o emprego da força razoável como último recurso. Então, esse, enfim, modelo de policiamento, que nem é um modelo que pressupõe o fim do sistema penal, mas é um mínimo para se criar um policiamento democrático, mas com um modelo de policiamento democrático, mas, enfim, com o fim do sistema penal, né, com o fim do poder punitivo, esse tipo de concepção pode avançar com muito mais eficiência, né, de efetivamente transformar os policiais enfim, em agentes de paz e em agentes que, enfim, que ajudem a população, que socorram a população, né? E que também, como o Luke Hussman também fala nisso, né? Que as atividades, essas seriam as atividades da polícia ostensiva,
mas as atividades de investigação também podem continuar, podem e devem continuar após a abolição do sistema penal, né? Até para utilização, seja em processos de natureza civil, né? Seja em procedimentos de justiça restaurativa, quer dizer, a investigação dos fatos pode e deve ser feita por agências policiais. E ele também, o Luke também falava em também ouvir os policiais, não só no desenvolvimento, né? Utilizar os policiais não só no desenvolvimento de investigações que possam fundamentar, né, eventuais ações cíveis, mas também na investigação de fenômenos negativos, né? Enfim, de condutas negativas, de fatos antissociais, e investigar onde ocorrem as causas, né? Enfim, esse tipo de investigação e de sugestão que eles possam, enfim, possam fazer na análise dessas situações e na busca de soluções para essas situações. Então, acho que é fundamental, ao meu ver, superar esses preconceitos e trazer os policiais para ouvir também a voz deles, né? Porque a gente também, eu estou falando, o Luco falava, enfim, mas é preciso ouvir o que eles pensam, né, sobre novas formas de organização das atividades policiais. Preciso, então, portanto, trazê-los para as discussões da criminologia, né, enfim, para essas discussões sobre o sistema penal. E tem muita gente, né, como a experiência minha na Alip me fez conhecer muita gente boa para entrar nessa discussão, né? O Bruno é um deles, com certeza, né? Ele está querendo criar outra LIP de novo. Eu conversando com o Bruno, eu não tinha. Porque ele vem falando, né, da LIP e tal, mas para mim não tinha tido essa solução de continuidade, né? Para mim ainda existia, né? Desculpa pela gafe, né? Para mim ainda era presente. Mas, professora, eu queria agradecer demais a sua presença, né? Ainda que virtual. Eu acho que foi aí certamente uma aula muito enriquecedora para o curso. A gente tenha essa aula aí como mais uma contribuição para essa massa crítica que o curso popular proporciona, né? Mesmo a gente tendo agora online poucas pessoas, mas essa aula depois vai ser divulgada no YouTube, então terão muitos acessos. Desculpa mais uma vez pela queda, que eu acho que hoje a internet está, né, empregando algumas peças. Mas eu reforço aquilo que eu já tinha iniciado, né, agradecer mais uma vez a participação da senhora, e certamente foi um debate muito enriquecedor, não só para os presentes, mas também para aqueles que acompanham o curso na internet. E lembrando que o nosso outro coordenador, o professor Giancarlo, né, ele não conseguiu ficar até o final, pediu desculpas, e certamente agradece aí a sua participação mais uma vez. Não, eu quero, enfim, agradecer mais uma vez o convite, gostei muito de estar aqui, foi ótimo, e também dizer que eu estou pensando em escrever, preparando, né, o roteiro para falar aqui e tal. Até tem mais algumas coisas que eu pulei, porque senão ninguém aguenta mais de 1h30 ouvindo, né? Mas aí me deu vontade de escrever um outro artigo, assim, tipo uma revisitação à esquerda punitiva. Acho que eu vou fazer isso, assim, motivada por esse convite.
que acabe essa pandemia e que algum dia eu possa ir pessoalmente, né, no curso, como tinha sido combinado.